Atualização ortopédica, tumores ósseos, encondromas. Sejam muito bem-vindos a mais uma imersão clínica. Nossa sessão de alto nível, aquele momento bem estilo Journal Club mesmo, onde a gente disseca a literatura médica mais densa para extrair o conhecimento que realmente muda a prática, tanto no consultório quanto lá no centro cirúrgico. Com certeza. É muito bom estar aqui de novo. O objetivo dessa nossa análise de hoje é armar os colegas ortopedistas e, claro, a turma da residência que está naquela reta final, respirando a preparação para o TEOT, a prova de título. A gente tem em mãos um material referencial absoluto sobre encondromas. E a missão aqui não é simplesmente revisar a definição básica dessa lesão. Até porque isso tem nos livros básicos, né? Exatamente. Nosso foco é o raciocínio clínico puro. A gente quer entender o porquê das condutas. Por que em um momento a gente só observa e no outro a gente já indica uma ressecção agressiva? Vamos dominar o diagnóstico diferencial crítico com os condrossarcomas e mapear aquelas armadilhas anatômicas que, sinceramente, não perdoam bem na prova e nem na vida real. É um privilégio estar aqui para essa discussão. E muito obrigada pelo convite. Sabe, o que torna esse tema fascinante é exatamente o fato de o encondroma ser uma lesão super clássica. Ela é muito prevalente, mas é completamente cercada de nuances biomecânicas e histológicas. A ortopedia oncológica e baseada em evidências, ela não permite atalhos. A gente precisa conectar o que a gente vê lá na lâmina do microscópio e na tela do raio-x com a tomada de decisão cirúrgica e de forma lógica e muito segura. Perfeito. E para já começar elevando o nível da nossa conversa, eu deixo a grande provocação que paira sobre todo esse assunto. Quero que quem está ouvindo a gente pense no seguinte paradoxo. Como é biologicamente possível que a mesma exata apresentação histológica, o mesmo padrão radiográfico, seja considerado perfeitamente benigno e aceitável se estiver na falange de um dedo, mas se transforme num fortíssimo indício de malignidade num tumor agressivo se estiver localizado lá no fêmur ou na pelve? Essa é a grande charada do encondroma. É uma loucura pensar que a anatomia dita a agressividade da interpretação, não é? Vamos desvendar isso. Mas antes, acho que a gente tem que construir a base. Todo mundo que está nos ouvindo já passou por aquela situação bem clássica no pronto-socorro. Aquela do trauma no dedo. Chega porque estava jogando basquete, sofreu um trauma torcional no dedo e o dedo inchou. Aí você pede uma radiografia simples para descartar uma fratura e, de repente, o residente arregala os olhos, porque a falange inteira está tomada por uma lesão lítica enorme. Nossa, essa é a clássica apresentação incidental. O residente já entra em pânico achando que descobriu um tumor agressivo, quando na verdade ele só tropeçou no tumor ósseo benigno mais comum da mão. Para colocar em perspectiva epidemiológica para os nossos colegas, os encondromas representam de 12 a 24% de todos os tumores ósseos benignos. É muita coisa. Sim, muita. E esse paciente do basquete, ele tá bem no alvo. A maior incidência ocorre entre a terceira e a quarta décadas de vida, ou seja, dos 10 aos 40 anos. E um detalhe que a gente não pode esquecer para as provas é que não há predileção por sexo. A proporção é estritamente de 1 para 1. 1 para 1, perfeito. E quando a gente olha para o mapa do corpo humano, a distribuição anatômica é um prato cheio para os examinadores do TEOT. Mais de 60% de todos os casos se concentram nos ossos curtos do esqueleto acral. E existe uma desproporção meio bizarra aqui. As mãos são aproximadamente 7 vezes mais acometidas que os pés. 7 para 1. 7 para 1. Agora, se a gente sai da periferia e for para os ossos longos, o fêmur é o líder isolado. Ele responde por cerca de 17% dos casos. E atenção ao detalhe da metáfise. É tipicamente nas regiões metafisárias, seja distal ou proximal. O húmero proximal vem logo atrás, com 7%. E vale destacar o que é raro, porque a prova adora exceção. O envolvimento de afisário puro em ossos longos é uma exceção absoluta. Além disso, existe uma raridade extrema, quase inexistente, de encondromas na pelve, nas costelas, na escápula e nas vértebras. Bem lembrado. E tem um fato bem curioso, mas que ajuda demais a fechar diagnósticos diferenciais complexos. Não há um único relato validado nas grandes séries oncológicas de um encondroma verdadeiro acometendo ossos craniofaciais.
Então, assim, se aparecer uma lesão cartilaginosa no crânio, a gente tem que pensar em qualquer outra coisa menos em encondroma. E excelente regra de bolso. Pensa em condrossarcoma, pensa em metástase, mas risca o mencondroma da lista. Agora, puxando o gancho para a clínica do paciente. A esmagadora maioria dessas lesões é totalmente assintomática, como o nosso paciente do basquete que só descobriu por causa da pancada no jogo. Mas existe um sinal vital, um verdadeiro alarme vermelho que muda todo o jogo. Se um encondroma é silencioso, o que significa quando o paciente senta na sua frente no consultório e diz que a perna está doendo? Nossa, esse é o divisor de águas na oncologia ortopédica, a dor. Uma lesão de matriz cartilaginosa que começa a doer, ela está sinalizando atividade biológica, crescimento ativo. Portanto, a regra é muito clara. Se a dor do paciente não puder ser totalmente justificada por um trauma direto recente ou por uma solução de continuidade patológica, essa dor espontânea levanta a suspeita imediata e obrigatória de malignidade. Tem que investigar na hora. Exato. A dor inexplicada numa lesão prévia sugere fortemente que aquele nódulo benigno está se transformando. Ou, na pior das hipóteses, sempre foi um condrossarcoma de baixo grau disfarçado. Isso é tão importante que eu acho que merece um aprofundamento nosso aqui. Quando a gente fala em solução de continuidade patológica, nós estamos usando o termo técnico para a famosa fratura patológica. Na mão, lá nas falanges ou metacarpianos, a lesão cresce e causa um afilamento da cortical. A cortical fica fina, quase como uma casca de ovo mesmo. Fica super frágil. Então, um esbarrão na porta já causa uma microfratura. E essa fratura dói. Isso é perfeitamente benigno e esperado. É mecânico. Agora, uma dor profunda na coxa, lá no fêmur, sem trauma nenhum, vindo do nada, muitas vezes durante o repouso. Aí o cenário é assustador. Completamente. O osso longo tem uma cortical espessa, ele é robusto. Para uma lesão cartilaginosa medular causar dor num fêmur, ela precisa estar agredindo essa cortical de forma muito ativa. E isso nos leva diretamente para como nós enxergamos essa agressão, a avaliação por imagem. Vamos falar de imagem, então, que é onde a gente mais atua no dia a dia. O clássico na radiografia simples é aquele defeito radiolucente bem circunscrito ali na cavidade medular. E o que a gente sempre procura são as calcificações, que a literatura descreve lindamente como puntiformes, ou em pipoca, ou naquele formato de arcos e anéis. Esse é o padrão clássico da matriz condroide. Mas na prática, nem sempre o raio-x ajuda tanto assim, não é? Às vezes, a mineralização é tão sutil que a lesão parece puramente lítica. Fica só aquele buraco escuro no osso. E é bem nesse momento que o nosso raciocínio de estadiamento de imagem entra em cena. Se o raio-x é puramente lítico, a tomografia computadorizada é a nossa ferramenta de resgate. A tomografia tem uma sensibilidade absurdamente maior para detectar essas microcalcificações ocultas dentro da matriz lítica. E aí ela confirma a origem cartilaginosa da lesão para a gente. A tomografia salva muita dúvida. Salva demais. Mas para entender a real extensão e a agressividade local, a ressonância magnética é indiscutivelmente o nosso padrão ouro. Ela mapeia perfeitamente os limites do tumor lá dentro da cavidade medular. O comportamento típico na ressonância mostra áreas de baixo sinal nas sequências ponderadas em T1 e um sinal muito alto, brilhante mesmo em T2. Isso reflete o alto teor de água da cartilagem hialina. Além disso, a ressonância mostra aquelas bordas lobuladas, bem desenhadas, que são muito características do encondroma. E aqui, nós chegamos bem no centro daquele nosso paradoxo inicial, a armadilha anatômica máxima. Como que a nossa interpretação dessas exatas mesmas imagens sofre uma mutação dependendo de qual osso a gente está olhando. Vamos dissecar isso de uma vez porque é onde a maioria escorrega no TELT. Eu começo pelo esqueleto acral. Em ossos curtos tubulares, mãos e pés, nós vemos frequentemente o cortical thinning, que é o adelgaçamento da cortical. Vemos a lesão expandindo o contorno natural do osso. E vemos o famoso scalping endosteal. Que é um termo que cai em toda a prova. Toda a prova. Que é quando o tumor parece escavar a face interna da cortical óssea, criando aquelas ondulações. E o detalhe crucial é o seguinte:
Nas mãos e nos pés, encontrar tudo isso é normal, é benigno. É totalmente esperado pela biologia local. Mas e se eu pegar essa mesma ressonância, com esse mesmo scalping e essa mesma expansão, e colocar no fêmur do paciente? Aí o diagnóstico muda da água para o vinho. E a biomecânica, junto com o volume medular, explicam isso. Na falange, a cavidade medular é minúscula. Qualquer crescimento benigno ali rapidamente encosta na cortical e causa esse scalping ou a expansão. Mas pensa num osso longo e calibroso como o fêmur ou a tíbia. A cavidade medular ali é imensa. Para um tumor cartilaginoso crescer o suficiente a ponto de alcançar a cortical espessa e começar a escavá-la, a causar um scalping profundo, ou pior, a causar reação periosteal e rompimento cortical verdadeiro, isso exige uma agressividade biológica enorme. Uma proliferação celular gigantesca. Exatamente. Portanto, a regra de ouro que o pessoal precisa notar é essa. Os mesmos achados radiográficos que são aceitos como benignos nos dedos são indicadores iminentes de malignidade se encontrados em ossos longos. E aí a gente está falando especificamente de condrossarcoma de baixo grau. A localização anatômica dita a agressividade da sua interpretação. Fenomenal. Uma aula de fisiopatologia aplicada à imagem. Isso muda totalmente a forma como a gente olha para uma radiografia no plantão. E essa dualidade de comportamento, essa dupla personalidade do tumor dependendo da casa onde ele mora, ela se estende incrivelmente para a histopatologia também, não é? Sem dúvida nenhuma. O diagnóstico histopatológico do encondroma muitas vezes é um baita desafio até para patologistas super experientes. O material que chega lá no laboratório de patologia geralmente vem de uma curetagem. Macroscopicamente, o que se observa são lóbulos confluentes de uma cartilagem hialina madura, com aquela cor branco-azulada. E aí, quando a gente vai para o microscópio, o padrão clássico é de uma celularidade muito baixa. Nós vemos condrócitos pequenos, com núcleos escuros e bem retraídos, habitando ali as suas lacunas. Frequentemente, esses nódulos cartilaginosos estão parcialmente envoltos por osso lamelar maduro, com os lóbulos separados por finos septos fibrovasculares. Uma arquitetura bem pacífica, digamos assim, tudo no seu devido lugar, mas existe uma armadilha microscópica terrível para os residentes de patologia e de ortopedia, não existe? Um achado que, quando aparece no laudo, faz o patologista gelar a espinha. Com certeza. Existem certas alterações citológicas, que são as nossas bandeiras vermelhas da malignidade. Nós estamos falando de hipercelularidade focal, onde as células começam a se aglomerar demais. Falamos de alterações mixoides proeminentes, onde a matriz cartilaginosa se torna bem mais fluida e desorganizada. E, principalmente, células com a cromatina nuclear aberta. Que já indica alta atividade de transcrição. Isso, célula trabalhando a todo vapor. Se o patologista identificar esses achados numa amostra que foi retirada de um húmero proximal ou de um fêmur, o laudo vai apontar incisivamente para um condrossarcoma de baixo grau. E aqui vem o plot twist do esqueleto acral novamente. Se essa mesma lâmina, com essa mesma hipercelularidade e alteração mixoide, for derivada de uma curetagem de falange, aí o patologista respira aliviado e lauda como encondroma benigno. Exatamente isso. Desde que a clínica e a radiografia sejam condizentes, o esqueleto acral das mãos e dos pés tem uma espécie de licença poética e histológica. O que é atipia assustadora no fêmur é apenas o padrão normal e esperado de crescimento na mão. isso é de explodir a cabeça de quem estuda ortopedia oncológica pela primeira vez. E aprofundando ainda mais na biologia, vamos descer lá no nível do DNA, que é algo que as bancas examinadoras têm adorado cobrar ultimamente. A biologia molecular. A análise de DNA desses tumores geralmente revela um padrão diploide, ou seja, um número normal de cromossomos, e uma taxa de proliferação celular baixíssima. Mas o segredo, a chave da questão, está nas translocações e nas mutações específicas. A citogenética realmente revolucionou nossa compreensão sobre esses tumores. Hoje a gente sabe que ocorrem aberrações estruturais envolvendo principalmente os cromossomos 6, 12 e 24.
Para aquele cirurgião que é mais atento, é vital saber que alterações específicas na região 6Q13 a 21 estão intimamente ligadas a um comportamento localmente mais agressivo, mesmo em lesões que a gente chama de benignas. Mas a verdadeira estrela da prova de título quando o assunto é genética são as mutações nos genes IDH1 e IDH2. IDH1 e IDH2, o terror de quem está lá decorando o ciclo de Krebs e vias metabólicas. Essas mutações nos genes da isocitrato desidrogenase alteram completamente o metabolismo celular e bloqueiam a diferenciação normal da cartilagem. E os números são muito expressivos. A presença dessas mutações atinge cerca de 40% nos casos de encondromas solitários. Mas, e aqui que o bicho pega, o número dobra. Ele salta para impressionantes 80% quando nós estamos diante das formas múltiplas da doença. E falar em formas múltiplas nos obriga a revisitar dois dos epônimos mais sagrados da ortopedia, a doença de Ollier e a síndrome de Maffucci. Como que a turma não pode confundir isso na hora da prova de jeito nenhum? A regra mnemônica e conceitual precisa ser muito, muito clara. A doença de Ollier é a encondromatose múltipla. Ponto. Você tem múltiplos encondromas espalhados pelo esqueleto, geralmente com um predomínio unilateral, e isso causa deformidades ósseas severas e discrepância de membros. Essa é a Ollier. Já a síndrome de Maffucci é a doença de Ollier somada a um fator agravante sistêmico, a presença de múltiplos hemangiomas de partes moles, aquelas malformações vasculares que ficam visíveis sobre a pele. Fica bem característico. Fica. E o pulo do gato clínico aqui é que pacientes com Maffucci não têm apenas um risco altíssimo de malignização dos tumores ósseos. Eles têm um risco sistêmico muito elevado de desenvolverem outros carcinomas e tumores no trato gastrointestinal ou nos ovários, por exemplo. Ambas as síndromes são fortemente impulsionadas por essas mutações no IDH1 e no IDH2 que você comentou. Moles vascularizadas e risco sistêmico. E só para não deixar passar o diagnóstico diferencial clássico da radiografia que sempre cai junto, a displasia fibrosa. A displasia também pode ter áreas de diferenciação condroide que confundem a gente na imagem. Mas a displasia fibrosa gosta mais da diáfise e tem aquele aspecto inconfundível de vidro fosco, o ground glass, que é bem diferente daqueles anéis e arcos de calcificação do encondroma. Bom, com toda essa base fisiopatológica e de imagem super bem construída, vamos colocar a mão na massa, o tratamento cirúrgico. Como que a gente decide entre manter o paciente no consultório apenas olhando o raio-x ou mandar ele para o centro cirúrgico? Vamos separar por regiões anatômicas, começando pelo fêmur, pela tíbia, pelo húmero, os grandes ossos longos. O critério de decisão nos ossos longos é quase matemático, aliado à clínica, claro. Se a lesão cartilaginosa for menor que 3 centímetros de diâmetro, se ela estiver completamente contida na medular sem agredir a cortical em nada e for absolutamente assintomática, a conduta imperativa é o tratamento conservador. Isso se traduz em observação radiográfica seriada. Você acompanha esse paciente com raio-x a cada 6 meses ou anualmente, orientando ele rigorosamente a voltar imediatamente se ele sentir qualquer dor no local. A regra é clara. Não se toca em um encondroma pequeno e silencioso num osso longo. Perfeito. Observação. Mas a regra vira de cabeça para baixo se a lesão cruzar a linha dos 3 centímetros, ou se o raio-x mostrar uma lesão predominantemente lítica. E, principalmente, o que a gente já bateu na tecla aqui, se o paciente relata dor sem trauma. Nesses cenários limítrofes ou francamente sintomáticos, a indicação vira a cirúrgica. E a abordagem técnica indicada para esses casos é a curetagem minuciosa e bem agressiva da lesão. Você precisa abrir uma janela cortical, entrar na medular e retirar todo o tecido tumoral. E um erro fatal que o cirurgião não pode cometer em hipótese alguma é fazer uma amostragem limitada. É obrigatório enviar todo, e eu repito, absolutamente todo o material curetado para o patologista. Sem deixar nada para trás na cuba. Nada, e por quê? Porque um condrosarcoma de baixo grau pode surgir num foco minúsculo
dentro de um grande encondroma. Se você mandar só uma amostra pequena, você pode mandar exatamente a parte benigna, e aí você perde o diagnóstico de câncer. E o paciente volta 1 ano depois com uma recidiva desastrosa. Excelente observação. O cuidado com a amostra é inegociável na nossa área. E o cenário muda mais uma vez quando a gente desce lá para as extremidades. O tratamento nos ossos curtos das mãos e dos pés tem um outro limiar de indicação. Nessas regiões acrais, as lesões frequentemente causam abaulamento estético grave que incomoda o paciente, ou sintomas devido às microfraturas, às soluções de continuidade patológicas. A indicação padrão ouro aqui é a curetagem intralesional exaustiva. Frequentemente a gente usa até broca de alta rotação para limpar muito bem os recessos endosteais, seguida obrigatoriamente de enxertia óssea. Isso para preencher o defeito e dar o suporte estrutural que o dedo precisa para não fraturar de novo. E a biologia joga muito a nosso favor aqui. Essas lesões acrais enxertadas apresentam taxas de consolidação e integração do enxerto simplesmente excelente. É uma cirurgia que costuma dar muita alegria. E tem um adendo cirúrgico bem interessante sobre recidiva. Se um encontroma recorrer num osso longo depois de uma curetagem, a suspeita de malignização é estratosférica. É condrossarcoma até prova em contrário. Mas se houver uma recidiva local num osso da mão, muitas vezes por uma curetagem incompleta prévia, onde sobrou um pouco de célula, a lesão geralmente continua sendo benigna. Você pode simplesmente reabordar, fazer uma nova curetagem mais ampla e reenxertar com bastante segurança. Agora, pessoal, respirem fundo, porque nós vamos para a área de maior perigo de toda a ortopedia oncológica. O esqueleto axial, tronco, pelve, externo, costelas e escápula. Como que a gente lida com lesões condroides aqui? Aí o jogo é com respeito máximo e uma extrema agressividade precoce. Essa região onde erros de conceito custam vidas. A regra ditada pela literatura é categórica. Qualquer lesão cartilaginosa localizada na pelve, nas costelas, no externo ou na escápula, que não seja uma resposta reativa óbvia a uma fratura antiga, ela deve ser tratada presumivelmente como uma lesão clinicamente agressiva. Se essa lesão for maior que 3 ou 4 centímetros, a suspeita primária de longe não é encondroma. A suspeita primária é condrossarcoma de baixo grau. E isso, obviamente, muda tudo lá no centro cirúrgico. Muda drasticamente, porque se você suspeita de um encondroma normal, você faz uma biópsia intralesional ou uma curetagem. Mas se você fizer isso na pelve para uma lesão dessas, você acabou de cometer um desastre oncológico. A conduta não é biópsia simples, não é curetagem em hipótese alguma, é a excisão local ampla, a famosa Wide Local Excision, logo de cara. A gente entra para tirar tudo em bloco. E a justificativa biomecânica e oncológica baseada nos conceitos de compartimento para isso é a prevenção da contaminação do leito cirúrgico. Explica o mecanismo desse desastre para a turma que está ouvindo, por favor. Claro, é pura biologia tumoral. A matriz cartilaginosa ela tem uma capacidade implacável de se semear, de implantar nos tecidos moles ao redor. Se você abre uma lesão na pelve com uma cureta, presumindo de forma errada que ela é benigna, e o anatomopatológico volta 15 dias depois dizendo condrossarcoma de baixo grau, olha, você acabou de espalhar células tumorais viáveis por todos os planos musculares e vasculares do trajeto da sua cirurgia. É um pesadelo. É um pesadelo real. A pelve é uma região de anatomia tridimensional muito complexa. Uma recidiva local por contaminação nessa área é praticamente incontrolável e muito frequentemente fatal para o paciente. Portanto, a ressecção com margens cirúrgicas amplas, removendo a lesão em bloco com uma capa de osso e tecido normal em volta, na primeira abordagem, é a única garantia de controle oncológico local que a gente tem. Margem ímpar na primeira tentativa. Isso salva o paciente e salva o diploma do cirurgião. Sensacional. Nós passamos pela clínica, radiografia, genética e as minúcias da cirurgia. Agora é hora do nosso bate-volta, a nossa mensagem final para cristalizar esse conhecimento de vez. Vamos fazer uma síntese rápida, um ping-pong com os 12 princípios inegociáveis desse texto técnico para gabaritar a vida no plantão e a prova do TEOT. Começando pelo conceito número 1,
O conceito básico número 1, o encondroma é uma neoplasia benigna, essencialmente intramedular, constituída exclusivamente de cartilagem e hialina madura e geralmente se mantém menor que 3 centímetros. Número 2, o mapa do corpo. Distribuição predileta no esqueleto acral. Mãos e pés dominam com 60% dos casos. A assimetria brutal, com as mãos acometidas 7 vezes mais frequentemente que os pés. Isso. E no esqueleto apendicular maior, a metáfise do fêmur, tanto proximal quanto distal, é a campeã disparada, representando 17% da incidência em ossos longos. 4. A regra de ouro do pronto-socorro. Dor espontânea, sem justificativa de trauma recente ou fratura no local, é o principal marcador clínico indicando suspeita máxima de malignização. 5. A exceção à regra da dor. Apresentar uma solução de continuidade patológica, a microfratura em ossos curtos como os da mão, justifica totalmente a dor e não indica de forma alguma um comportamento atípico ou agressivo. 6. O paradoxo da imagem. Expansão da cortical, scalloping endosteal severo e padrão microscópico mixoide hipercelular são características consideradas perfeitamente benignas, mas únicas e exclusivamente nos ossos das mãos e dos pés. 7. O reverso dessa mesma moeda. Se encontrarmos qualquer alteração na cortical, dor inexplicada ou atipia citológica mínima em lesões de ossos longos maiores, o diagnóstico presuntivo muda instantaneamente para condrossarcoma de baixo grau. 8. A assinatura genética. Mutações nos genes IDH1 e IDH2 são os motores biomoleculares identificadas em 40% das lesões únicas e subindo vertiginosamente para 80% nas formas múltiplas. 9. Os epônimos que derrubam candidatos. Doença de Ollier é a encondromatose múltipla isolada. Síndrome de Maffucci é a mesma encondromatose múltipla, mas coroada com a presença de hemangiomas de partes moles e maior risco sistêmico de câncer. 10. O algoritmo cirúrgico de ossos longos. Lesões menores que 3 centímetros, bem contidas e totalmente assintomáticas, exigem contenção cirúrgica. O tratamento é conservador, com observação radiográfica seriada. 11. O bisturi nos ossos curtos. Encondromas sintomáticos ou com fratura nas mãos exigem intervenção minuciosa com curetagem intralesional exaustiva e enxertia óssea mecânica, entregando excelentes taxas de consolidação. E 12. A armadilha letal do esqueleto axial. Lesões em pelve, escápula ou tronco, especialmente aquelas maiores que 3 a 4 centímetros, carregam altíssima chance de malignidade oculta. A biópsia simples é proscrita. O tratamento é a excisão local ampla e imediata para evitar a catástrofe da contaminação tecidual. Um resumo cirúrgico impecável. Dominar esses preceitos aí diferencia o ortopedista comum daquele com verdadeiro faro oncológico. Com certeza. E para a gente encerrar esta nossa atualização clínica com a mente fervilhando, eu vou deixar um pensamento provocativo final para a turma. É uma das coisas mais impressionantes que derivam da base molecular desse texto que estudamos. Nós discutimos exaustivamente como as mutações nos genes IDH1 e IDH2 causam um erro na diferenciação que resulta na formação do encondromo ósseo. Aquele nódulo cartilaginoso, pacato, benigno, que a gente acabou de ver que nós podemos apenas observar ou raspar de uma falange no dedo. O fascinante é que, na oncologia global, essas mesmíssimas mutações genéticas, a mesma falha exata de código lá no IDH1 e IDH2, são os principais motores patogênicos encontrados em neoplasias completamente devastadoras, como os gliomas agressivos do sistema nervoso central e nas leucemias mieloides agudas. O que isso nos ensina sobre os gatilhos universais do câncer humano? Pense nisso. O mesmo exato erro de programação de DNA cria um nódulo inofensivo na mão de um jovem trabalhador, mas desencadeia um tumor cerebral avassalador ou uma leucemia agressiva em outro paciente. Ambiente. Exatamente. Até que ponto o destino de uma célula mutada não é ditado pelo seu próprio DNA, mas pelo microambiente onde ela nasceu?
O osso freia o que o cérebro alimenta. É uma reflexão muito profunda que conecta o nosso raciocínio ortopédico com a fronteira mais avançada da biologia sistêmica. Muito obrigado a todos os colegas, residentes e especialistas que nos acompanharam em mais essa imersão profunda. Excelente estudo para todos, fiquem muito atentos à clínica, que é sempre soberana, e até a nossa próxima discussão.